A psicóloga errou em adolescência? Uau! Você viu que na série, o episódio 3 ele é repleto de reviravoltas. Então ele vai, volta. É um episódio arrastado, pesado, difícil de assistir, indigesto. Mas é uma sessão de terapia que está acontecendo ali com aquele menino. Será que a psicóloga errou? E eu trago essa pergunta hoje aqui porque eu tenho visto algumas pessoas falando justamente sobre a questão da psicóloga, porque ela errou em não acolher o menininho, né? Que sai chorando, pedindo, por favor, me valide, por favor, diga que eu sou bonito, diga que você não me acha feio, volta, fala que vai voltar outras vezes. Ou seja, ele durante a sessão inteira ele desqualificou o trabalho dela, desqualificou ela como pessoa, mas ao final ele tem esse arrebatamento, ele tem esse rompante de criança, né? De criança birrenta que precisa ser acolhido, deveras acolhido por aquela que é a sua salvadora, por aquela que é a sua psicóloga. Então a gente tem inúmeras camadas aqui. Eu achei legal gravar esse vídeo justamente porque o Anderson perguntou no vídeo lá que fala sobre o episódio 3, o primeiro vídeo que eu falo aqui sobre o episódio 3. Te recomendo que você vá na playlist e assista, né? Todos os vídeos que eu estou ali destrinchando para você, as nuances, as vertentes que a gente traz na perspectiva psicanalítica, sobre cada personagem, cada cena, cada embate que há ali. Então, o Anderson fez o seguinte questionamento. Eu achei, ele falou o seguinte, e o episódio 3, vamos lá. Então ele fala assim, e no episódio 3 eu queria mais detalhes, porque ao meu ver a psicóloga toda hora tira o menino do sério. Olha que legal. Obrigada, Anderson, pelo seu comentário. Continuem comentando aqui, porque pode virar, o seu comentário pode virar um novo vídeo e pode trazer muito mais riqueza para as nossas conversas, né? Para as nossas prosas aqui, tá bom? Então, obrigada, vamos seguir. Quando você fala que o tempo inteiro a psicóloga tira o menino do sério, então, aqui é que mora a beleza da sessão de terapia, da psicanálise ou da psicologia, é aqui que mora a beleza, porque esse tirar do sério é justamente tirar ele daquela zona de conforto, daquele lugar usual e normal para ele, daquele lugar de resultados repetidos em que todos se movimentam à sua volta como se fosse para si, como se fosse para ele. Você percebe que o tempo inteiro ele está buscando ali uma aprovação, o tempo inteiro, inclusive a própria justificativa, né, entre milhões de aspas, a própria justificativa para o homicídio que ele comete é justamente nesse ponto. Eu não violei a menina, eu não mexi nela, eu não passei a mão nela, eu não humilhei, não maltratei ela. Ou seja, como assim ela não vai gostar de mim, que fui tão bonzinho e puritano com ela? Eu a convidei para ir passear. Ou seja, ele se colocou num lugar especial, justamente, e aí distante do homicídio, né, do fato, ele se coloca nesse lugar especial, querendo explicar o porquê que ela teria causado a própria morte. Olha, percebe? O nosso cérebro ele faz essa viagem mesmo, tá? Isso é natural. A gente faz essas conexões aí ao longo da vida, isso é natural. O que a gente precisa compreender é que o papel da psicóloga é justamente provocar, não provocar no sentido de ficar mexendo na ferida, porque também tem muitos profissionais que ficam ali apertando a ferida até não sair, não caber mais nada, né? Como se fosse aqueles jornais que você aperta assim sai sangue, né? A nova geração nem sabe o que é jornal, porque hoje em dia é tudo digital. Mas enfim, ele não, o papel do psicólogo então não é ficar só apertando a ferida, mas é também chegar na ferida e quando chegar, não sair da ferida porque incomodou.
É sair da ferida quando a pessoa estiver madura para compreender que aquela ferida hoje é cicatrizada. Hoje é uma cicatriz ali, há uma cicatriz ali. Então pode aceitar que já passou e não vai mais doer. Então, enquanto estiver doendo, enquanto ele estiver saindo do sério, significa esses rompantes, esses apontamentos. Ela chegou em pontos que para ele não sabia lidar. Nesse momento, Anderson, acontece o negócio, quando a gente é dessa idade, né, da adolescência, na infância, acontece o negócio que são sabotadores se apresentando. Nesse momento, você vê que ele vai para cima, é luta ou fuga, né? É muito primitivo esse pensamento, porque é luta ou fuga. Então, ou eu vou para cima e explodo, e ele explode diversas vezes, porque é através da violência que ele respira, né? É através da violência que ele consegue achar esse suporte de força, ou então, veja, violência contra a mulher, tá? Porque ao pai dele ele não fala nada, quando ele se sente acuado pelo pai ou menosprezado pelo pai, e com os policiais ali, enfim, o advogado, os policiais, ele também não fala nada. Por quê? Porque ele se sente acuado, ele reconhece e valoriza quando é outro homem. Quando é outra mulher, ele subjuga. Então, ele coloca nesse lugar de superioridade em relação às mulheres. Então, terapeuticamente falando, geralmente quando incomoda, eu digo assim, quando incomoda, tem um ditado, né? Bateu, doeu, pede aqueceu. Então, quando incomoda, é bom você dar uma olhada em você. Então, por que que te incomodou? Por que que você acha que o rompante, o impulso dele de agressão, de agressividade, é causada pela psicóloga? Porque ela não foi lá e criou uma história, ela perguntou sobre a vida dele. Por que que contar sobre a própria vida pode trazer esse rompante? Por que que essa pressão. Opa, apagou aqui, peraí. Por que que essa pressão que a psicóloga fez com ele te incomodou tanto? Você já participou de algum processo de terapia e já sentiu esse incômodo e saiu xingando o terapeuta, saiu xingando a psicóloga, a psicanalista, porque achou que chegou ali, estava te pressionando demais? E aí a pergunta que volta do set analítico, do analista, é justamente assim: o que que te incomodou tanto? Foi a maneira de perguntar ou foi a pergunta em si? Porque se foi a maneira de perguntar, será que você não está hipersensibilizado relacionado à maneira como as pessoas conversam com você? Se for a maneira, se foi a pergunta em si, será que você não está hipervalorizando aquele momento passado que aconteceu com você? E aí eu recomendo que você assista a playlist da série Adolescência aqui nesse canal, no Vale Analisar, porque realmente está muito rica e tem muito conteúdo ali que dá para você pensando já para ir digerindo essas questões, tá bom? Aqui na segunda parte ele fala assim: eu também me sentiria desconfortável com perguntas relacionadas a sexo nessa idade. E ainda mais ela deixando o menino se sobressair em diversas situações. Olha que interessante. No início da pergunta, no início da fala dele, ele fala assim: é, eu queria mais detalhes, porque, ao meu ver, a psicóloga toda hora tira o menino do sério. Aí, no final da fala, ele fala assim: ainda mais ela deixando o menino se sobressair em diversas situações. Interessante, né? Porque se ela tira o menino do sério, significa que ela incomoda o menino. Então, a gente já viu aqui por que, que isso é usual no set analítico, na terapia. A gente já viu aqui, ok. Agora, na segunda fase da sua pergunta, da sua pergunta não, né? Da sua explanação aqui, vem justamente esse ponto. Ela deixa ele se sobressair. Veja, quando a gente vê essas cenas aqui, então deixa eu pôr essa cena aqui. Quando a gente vê essas cenas, deixa eu localizar. Parará. Ai, que bonitinho, né?
Quando a gente vê essas cenas aqui, essa daqui é uma das mais fortes, você vê inclusive que os punhos dele estão fechados, né? Quando a gente vê essa cena aqui, realmente parece que ela está deixando ele se sobressair. Mas na verdade isso tem técnica e ela não está deixando ele se sobressair, ela está deixando ele existir, percebe? É diferente. Aqui nesse momento, ela está permitindo que ele exista como ele é, sem julgamento, porque ela não está julgando ele em momento algum. Se- Quer dizer, né? No final ela tinha mais 5 sessões e abandonou teoricamente, mas é porque ela concluiu o processo que ela foi ali ver. Veja, ela não é uma psicóloga do presídio, ela é uma psicóloga contratada para fazer um parecer técnico. E nesse parecer técnico, ela vai avaliar ali as questões dele. Então, veja, ela não abandonou ele, ela cumpriu o papel dela. É isso que é interessante, porque a gente vê que ela cria um vínculo tão grande e tão original, né? Tão original, é, um vínculo tão acolhedor que durante esses embates que eles têm ao longo do dia, isso não afasta o interesse dele de continuar com ela. Percebe? Porque ao final ele pede para ela voltar, ele implora para ela voltar. Então, veja que o vínculo foi criado levando, né, o chocolate quente com marshmallow, tudo isso foi criado bem bonitinho para que ela criasse esse vínculo com ele, para que ela alcançasse o objetivo dela. O objetivo dela era fazer um parecer técnico. Tanto é que ele diversas vezes fala: Você está aqui para trabalhar para mim? Você está aqui porque é minha psicóloga, do meu advogado, né? Da minha família. E ela deixa bem claro que não. Ela é psicóloga do processo. Ela está ali para fazer um processo terapêutico para chegar justamente no ponto que é dar um parecer, se ele tinha condições reais de compreender as ações e reações dos atos dele, de compreender as consequências dos atos dele. Entende? Ela deixou isso muito claro ao longo da terapia inteira, ela deixou isso muito claro. Ele tem 13 anos, gente. Essa série aqui, ela não sai do primeiro lugar já há semanas da Netflix, mundial, porque não é só aqui no Brasil, justamente porque é um tapa, né? Um tapão assim na nossa cara, de quão frágil é a adolescência, esse período da vida em que a gente ainda não se reconhece, não sabe nem para onde vai, não sabe nem quem é. Então ele é um adolescente, né? Uma quase criança, saiu da fase criança, é um adolescente. Ele não é adulto, ele é um adolescente. E aqui nesse meio ele tem esse traço infantil, porque no final das contas ainda é uma criança, né? Por isso que eu queria que você refletisse quando as pessoas falam assim: tem que ter a maioridade, redução da maioridade penal. Cuidado, porque nos países em que isso aconteceu, não teve mudança significativa social que mudasse o número de crimes relacionados com crianças. Então, você fazer um regime prisional só para punir, aqui no Brasil a gente não tem isso. Aqui no Brasil, o regime prisional é para educar, para ressocializar. Tanto é que a pessoa não fica presa mais de 30 anos, né? Então a gente pode até pensar e discutir sobre isso em algum momento. Me conta aqui nos comentários se você quer conversar sobre isso. Mas a princípio, aqui neste momento, o que eu trago para você, Anderson, respondendo a sua questão, né? Provocação e explanação, que eu gostei bastante, é isso. Ela está falando sobre idade, ele falou assim, desconfortável porque falaria sobre idade sexo nessa idade. Pois é, mas ele começou, né? Porque ele matou a menina porque a menina não quis se relacionar com ele, entende? Ele estava atrás, ele sabe o que é incel, ele sabe o que é. Então, nesse momento, os hormônios estão aflorados e quem traz a pauta do sexo é ele, não é a psicóloga. Entende? Ela só tenta identificar para cumprir o papel dela, que é fazer o parecer. Então, tecnicamente falando, eu acho que a atuação dela foi primorosa enquanto profissional da psicologia mesmo.
Até porque nesse caso aqui ela não é psicóloga do presídio e nem dele, ela é psicóloga do processo, ok? Então é isso, reverbera comigo, me diz aqui se eu resolvi, se a gente conversou, se deu bom, e caso contrário, se inscreve no canal, vem prosear, tá bom? Obrigada, até a próxima.